A maioria das amizades que você acredita ter perdido nunca existiu. E a alma madura sabe disso. Elas pareciam sólidas, intensas, indispensáveis, mas eram apenas alianças temporárias, construídas sobre a necessidade de pertencimento, o medo de enfrentar o mundo sozinho e a ilusão de que alguém poderia, de fora, segurar a nossa identidade de pé. Carl Jung enxergava isso com clareza brutal. A maior parte dos vínculos da juventude é moldada não pela essência, mas pela carência. Não escolhemos os amigos pelo que são. Escolhemos pelo que precisamos ser. E projetamos neles as partes que tememos não encontrar em nós mesmos. Por isso, a maioria das amizades não sobrevive ao tempo, porque não foram construídas sobre a verdade. Foram erguidas sobre a necessidade. Na maturidade, a alma começa a fazer um movimento silencioso e irreversível. Ela se retrai para dentro. Começa a retirar das relações tudo o que foi projeção, tudo o que era muleta emocional, tudo o que servia apenas para adiar o encontro consigo mesma. E então o que era vivido como amizade se dissolve. Sem brigas, sem avisos, sem drama. Apenas evapora. Você não perdeu seus amigos. Você perdeu as partes de si mesmo que ainda precisavam deles para existir. A amizade verdadeira, aquela que sobrevive à mutação da alma, é outra coisa. Ela é a reunião de duas presenças inteiras, que não se apoiam uma na outra para sobreviver, mas que se reconhecem mesmo no silêncio, mesmo na ausência, mesmo na mudança. Essa amizade é rara, tão rara quanto a coragem de ser inteiro, sem precisar ser espelho de ninguém. Hoje, vamos atravessar esse território esquecido. Vamos olhar com lucidez para a verdadeira razão por trás das amizades que murcham sem aviso. E talvez, pela primeira vez, você perceba que crescer não é perder amigos. É deixar de precisar deles para lembrar quem você é. A juventude faz da amizade uma necessidade biológica. Não porque sejamos generosos, mas porque, no começo da vida, a alma é frágil demais para enfrentar o mundo sozinha. Os amigos são extensões da nossa identidade ainda em construção. Eles nos validam, nos protegem do vazio, nos oferecem um reflexo confortável enquanto ainda não temos coragem de olhar para dentro. Carl Jung descrevia esse fenômeno com precisão simbólica. Chamava de identidade projetiva, o processo pelo qual escolhemos, inconscientemente, aliados que representam as partes de nós mesmos que ainda não conseguimos sustentar internamente. É por isso que, na juventude, as amizades acontecem com facilidade quase mágica. Encontramos em segundos alguém que partilha nossos gostos, nossos ódios, nossos sonhos imaturos. E chamamos isso de amizade. Mas o tempo, com sua ferocidade silenciosa, rasga as máscaras que a necessidade costurou. À medida que crescemos, deixamos de precisar que o outro sustente nossas crenças frágeis. E começamos, sem perceber, a nos afastar. Não porque algo tenha dado errado, mas porque algo dentro de nós finalmente começou a dar certo. A individuação, como Jung explicava, exige a retirada das projeções. Exige que o outro seja liberado do peso de carregar o que nunca foi dele. E quando isso acontece, a maioria das amizades murcha, porque elas não foram feitas para suportar a verdade. Foram feitas para proteger a ilusão. É nesse ponto que a solidão aparece, não como castigo, mas como uma revelação brutal. Você nunca esteve cercado por tantos. Você estava cercado pelas versões de si mesmo que precisava manter vivas. Agora que essas versões começaram a morrer, os antigos espelhos se quebram, e você se vê finalmente sozinho, finalmente inteiro. É aqui que a verdadeira amizade pode começar. Mas ela terá outra forma, outro silêncio, outra exigência. Hoje, seguimos desenterrando essas camadas, porque apenas quem se liberta da nostalgia das antigas alianças é capaz de encontrar na maturidade a rara e silenciosa comunhão das almas livres. Existe uma diferença que poucos percebem. Companhia é para o ego.
Presença é para a alma. O ego quer aplausos, confirmações, segurança emocional imediata. Quer a risada fácil, o convite espontâneo, o ritual de pertencimento. Mas a alma busca outra coisa. Busca a presença silenciosa de quem não precisa que você prove nada. Busca a liberdade de ser sem moldes, sem expectativas, sem contratos invisíveis. Carl Jung compreendia que, à medida que amadurecemos, nossa necessidade de companhia diminui, e em seu lugar nasce um anseio mais raro, mais difícil de saciar. O anseio por testemunho. Testemunho não é aprovação, não é apoio cego. É o olhar sereno de quem consegue enxergar você mudando, falhando, renascendo e ainda assim permanece. A amizade da juventude é a celebração da semelhança. A amizade da maturidade é o acolhimento da diferença. No início da vida, queremos amigos que sejam como nós, que gostem das mesmas músicas, que sonhem os mesmos sonhos, que odeiem os mesmos inimigos invisíveis. Na maturidade, descobrimos que o verdadeiro amigo é aquele que não precisa ser como nós para continuar amando em silêncio. Ele não caminha no mesmo ritmo, não olha na mesma direção, não compartilha necessariamente das mesmas crenças, mas a alma dele reconhece a sua, e isso basta. É por isso que a amizade na maturidade é mais silenciosa, mais espaçada, mais desapegada das formas. Ela não precisa mais da presença física constante, porque a conexão verdadeira não se alimenta de frequência, mas de profundidade. Muitos se sentem traídos ao perceber que os encontros diminuem, que as mensagens rareiam, que os reencontros se tornam cerimônias raras e intensas. Mas isso não é sinal de falha, é sinal de evolução. A amizade madura não se mede em encontros, se mede em intensidade de presença, mesmo na ausência. E essa presença é rara, tão rara quanto a coragem de se manter inteiro diante da própria transformação. Hoje, vamos seguir desvendando esse novo território, porque quem entende essa diferença entre companhia e presença, nunca mais se sente abandonado. A alma que amadureceu sabe que os laços invisíveis são mais fortes do que as promessas gritadas. O que você chama de perda, a alma chama de seleção. A vida não separa pessoas para punir, separa para revelar. Carl Jung enxergava com clareza que todo processo de crescimento profundo reorganiza os vínculos em silêncio. Não porque os outros mudaram, mas porque você mudou. E a sua nova frequência já não consegue sustentar alianças que pertenciam a uma versão antiga de quem você foi. A cada salto interno, a vida afasta de você o que não consegue respirar no mesmo ar da sua nova consciência. Às vezes dói. Dói porque a mente ainda se apega ao que o coração já soltou. Dói porque o ego, treinado para medir amor em constância, não compreende que o verdadeiro amor respeita a transformação, mesmo que ela implique afastamento. O processo é invisível, mas inexorável. Uma palavra não entendida, uma ausência prolongada, um desconforto inexplicável durante um encontro. São sinais de que a alma já se deslocou para outro ponto no espaço interno, e que os vínculos que não conseguem acompanhar essa migração silenciosa se desfazem, sem aviso e sem drama. O que muitos chamam de ingratidão, de mudança de comportamento, de frieza, na verdade, é apenas a vida reorganizando o cenário para que você encontre na próxima curva aqueles que vibram na mesma luz que você agora carrega. Essa seleção não é cruel, é necessária, porque crescer é comprometer-se com a própria essência, e a essência não negocia com o conforto da repetição. A essência exige autenticidade, exige que você se cerque não de muitos, mas de poucos, e que esses poucos sejam verdadeiros. Jung sabia que o preço da individuação era quase sempre a travessia por um deserto de solidão consciente. Mas ele também sabia que do outro lado desse deserto, os encontros são diferentes. São encontros de alma, encontros que não se explicam, que não precisam ser entendidos pela mente, porque são reconhecidos pela própria
Vibração. Hoje seguimos atravessando esse território silencioso, não para lamentar o que se foi, mas para abrir espaço para o que, verdadeiramente, pode chegar. Porque enquanto você não soltar os vínculos que sua alma já superou, ela não terá mãos livres para receber o que está esperando do outro lado da solidão. A amizade verdadeira na maturidade não nasce do entusiasmo, ela nasce do reconhecimento. Não é mais sobre encontrar alguém que compartilhe seus gostos ou reafirme suas opiniões. É sobre encontrar alguém cuja presença não pesa, que não exige máscaras, que não compete com o seu silêncio. Carl Jung compreendia que os vínculos mais profundos surgem não da necessidade, mas da liberdade. Quando a alma já não precisa preencher buracos, ela se torna capaz de enxergar o outro como ele é, e não como gostaria que ele fosse. Na juventude, a amizade é uma construção ansiosa, um esforço inconsciente para garantir proteção emocional em um mundo ainda desconhecido. Na maturidade, a amizade verdadeira acontece quase sem esforço. Ela não exige promessas, não precisa de justificativas, não se alimenta de frequência, se sustenta na qualidade invisível da presença. A maioria das pessoas não está preparada para esse tipo de amizade, porque ela não dá a segurança infantil do sempre disponível. Ela oferece algo mais precioso e mais raro, a certeza silenciosa de que, onde quer que você esteja, existe um lugar no mundo onde você é visto sem precisar se explicar. Essa amizade não surge com grandes gestos. Ela se revela nos pequenos sinais, na calma de uma conversa sem pressa, no respeito pelo tempo do outro, no entendimento mútuo de que o crescimento individual é mais importante do que a manutenção de rituais sociais. É uma amizade que respeita os hiatos, que compreende que o amor verdadeiro não exige presença física constante para continuar existindo. Jung dizia que os encontros entre almas maduras acontecem na frequência do ser, não do ter. Não é ter o outro para si, é ser consigo mesmo na presença do outro. Por isso, essa amizade é silenciosa, é rara e, quando encontrada, torna-se um dos maiores tesouros da existência humana. Hoje, seguimos desvendando esse território oculto, porque quem entende que a amizade madura é mais sobre liberdade do que sobre companhia, nunca mais se angustia com o silêncio. Aprende, enfim, a ouvir o que a alma sempre soube dizer. Os vínculos verdadeiros não prendem, eles libertam. Um vínculo verdadeiro não se reconhece pelo barulho que faz. Reconhece-se pela paz silenciosa que traz. Carl Jung compreendia que, na maturidade da alma, as relações deixam de ser experiências de excitação emocional para se tornarem espaços de expansão interior. Você sabe que encontrou uma amizade real quando não precisa se proteger perto dela, quando não sente a necessidade de medir palavras, de ajustar posturas, de editar verdades. A presença do outro não ativa defesas. Pelo contrário, ela dissolve a armadura. O verdadeiro amigo na maturidade não é aquele que preenche seus vazios, é aquele que respeita seus silêncios. Não é aquele que entende cada detalhe da sua jornada. É aquele que respeita que sua jornada é única e não exige tradução. Esses encontros são raros, porque exigem maturidade emocional de ambos os lados. Exigem que cada um tenha feito, antes, o trabalho árduo de se sustentar em si mesmo. Exigem que cada um tenha aprendido a se amar o suficiente para não buscar mais no outro uma solução para a própria incompletude. É por isso que, quando esses vínculos surgem, eles não se explicam. Eles simplesmente existem. Não precisam de testes. Não precisam de garantias. Não precisam ser anunciados ao mundo. Eles fluem com a naturalidade das coisas que pertencem ao ritmo da alma. Jung sabia que o caminho da individuação não era um caminho de solidão absoluta. Era um caminho de purificação dos vínculos. E o que sobra, depois que a vida varre o que era sustentado pela carência, é raro, mas é verdadeiro. E é suficiente. Hoje seguimos revelando essas verdades ocultas, porque quem entende como se reconhece um vínculo real, não se prende mais às saudades do que se foi.
e não teme mais a travessia até encontrar aquilo que permanece. Porque a verdadeira amizade não é um lugar onde você vai se esconder. É um espaço onde você pode finalmente existir. Quando a amizade deixa de ser necessidade, ela se transforma em liberdade. E é só então que ela se torna amor verdadeiro. Carl Jung compreendia que a alma amadurecida não se relaciona para preencher vazios. Ela se relaciona para expandir presença. A amizade na maturidade não é um abrigo contra a vida. É um espaço onde a vida pode se revelar sem máscaras. Quando você se liberta da ideia de que precisa ter muitos amigos para ser alguém, um fenômeno silencioso acontece. A solidão que antes parecia punição se transforma em espaço sagrado. E nesse espaço, vínculos novos podem nascer, não da carência, mas da liberdade. Esses vínculos não exigem manutenção constante. Não cobram explicações para o tempo que passou sem mensagens. Não contabilizam presenças, nem ressentem ausências. Eles existem porque ambos os lados se reconhecem na liberdade do ser. Não há promessas, não há contratos, não há expectativas disfarçadas de gentileza. Há apenas uma escolha diária, silenciosa e livre. Eu vejo você. Eu aceito quem você é. Eu permaneço. Esses vínculos são raros porque exigem mais do que afinidade. Exigem maturidade emocional. Exigem que cada um tenha atravessado o deserto da própria individuação. Só quem já aprendeu a ser inteiro pode amar sem prender. Só quem já enfrentou a própria sombra pode aceitar a luz e a escuridão do outro sem tentar moldá-las. Jung sabia que essa liberdade era o prêmio mais alto da jornada interior, mas também sabia que ela exigia coragem. Coragem para desapegar do que já foi. Coragem para suportar o silêncio entre ciclos. Coragem para reconhecer que alguns vínculos antigos só sobreviveram porque se alimentavam de necessidades que a maturidade dissolveu. Hoje, nos aproximamos do ápice dessa travessia, porque quem compreende que a amizade verdadeira nasce na liberdade, nunca mais se angustia com a solidão. Entende que estar só, às vezes, é apenas o intervalo sagrado entre a queda dos velhos vínculos e o surgimento dos novos encontros. E que esses novos encontros são tão raros e tão preciosos quanto a própria jornada que os tornou possíveis. No final da jornada, entendemos. A amizade verdadeira não é sobre quem esteve ao seu lado o tempo todo. É sobre quem continuou reconhecendo a sua alma, mesmo quando você mudou de pele. Carl Jung sabia que o preço do amadurecimento era alto. Perder ilusões, perder rotinas, perder pessoas. Mas também sabia que, além dessas perdas, algo mais grandioso espera. A maturidade traz a bênção rara dos encontros verdadeiros. Vínculos que não são sustentados por hábito, necessidade ou nostalgia, mas pela escolha consciente de permanecer em liberdade. Nessa nova fase, você descobre que pode amar sem depender, que pode se alegrar pela existência do outro, mesmo que seus caminhos se cruzem apenas de vez em quando, que pode confiar em laços que não precisam ser amarrados para serem reais. A amizade madura é silenciosa, mas poderosa. Ela não exige, não suga, não sufoca. Ela respira junto com a sua liberdade de ser quem você se tornou. E talvez a maior beleza dessa nova amizade esteja justamente na ausência de garantias, porque é ali, no espaço entre o que se poderia exigir e o que se escolhe oferecer, que nasce o verdadeiro amor entre almas crescidas. Você não está mais procurando espelhos, não está mais buscando aplausos, não precisa mais de confirmações diárias. Você está pronto para viver encontros que não pedem nada e ainda assim oferecem tudo. E é assim que a vida, silenciosamente, recompensa aqueles que tiveram coragem de crescer, com vínculos raros, com presenças que não se impõem, com amizades que são menos sobre sobreviver e mais sobre existir. Hoje, você não precisa mais lamentar os amigos que se foram. Eles cumpriram o papel que tinham na etapa em que você ainda precisava de eco. Agora, você caminha com outra consciência.
E na serenidade desse novo caminho, uma certeza floresce. Os poucos que permanecerem, ou os poucos que ainda virão, serão aqueles que não amam o que você era, amam o que você é. E esse amor, silencioso e maduro, não pede garantias. Ele apenas acontece, como tudo o que é verdadeiro, como tudo o que é eterno, mesmo na impermanência da vida.